tá no Rio, né? Estou no Rio, tá chovendo assim, hoje começou a chover. E eu moro aqui em Laranjeiras, que é um lugar perto de uma pedra. Aqui a internet sempre é ruim, mas eu tô no carro aqui, cara. Pode crer. Não, mas vocês três, aí eu achei que, achei que fosse eu mesmo. Voltou. Você ficou travadão ali e tal, mas voltou. Mas você concluiu o raciocínio. Concluí. A Paula tá tocando bonitinho e tal. Então, eu não lembro se era com a Sublime, com a Fat Family, quando logo que você chegou no Rio, você tocava com o pessoal, né, que estava fazendo. Eu não lembro que era Sublime. Com as Sublimes. Quando eu te conheci, tu tocava com as Sublimes. Esse foi o teu. Pode falar. Eu fiz uma audição com os Sublimes aqui. Eu cheguei num dia antes do ensaio, já tinha rolado alguns baixistas e bateristas e tal nessa audição. Era uma banda da Sony, né? Music, do Alexandre Agra, que montou e tal, um projeto ali com a Isabel Filades, era uma das Exatamente. Cantoras, né? Era a Carla, Isabel Filades e a Lilian Valesca. E aí fui eu e o André Gomes fazer audição com o baixo batero. Meu irmão, que era o Alexandre Fonseca, tinha me botado nessa audição. Como o Alexandre Agra, ele queria um cara novo, porque, tinha 19 anos, né, cara? Novaço. No Rio, assim, chegar no Rio para fazer uma audição assim, aí, mas quem é esse moleque que vai chegar? Só que a produtora da Sublimes na época, que era uma gaúcha, tinha trabalhado também comigo no Sul com o Cledir, então teve uma ligação de coisa assim, meu irmão, e ela também falou, não, eu conheço ele já e tal, eu falei, beleza, então vem fazer audição aqui. Já tinha uma referência. Foi meio... Eu vim ainda para saber qual era, sabe? Não era... Não tinha nada certo. Não tinha nada certo, assim. Não vim para tocar já nas Sublimes, não. Tinha que ainda fazer esse teste aí. Eu fui lá no Rock House, que era na época era na Praia de Botafogo ali. E tava audição lá e tal, mas, tava... E desde então passou e ficou no Rio, né? Desde então eu fiquei, cara. Fiquei fazer... Depois eu toquei com o Sidney Magal também. Toquei com a Rosana. Que barato, cara. Você tocou com o Sidney. Toquei com a Rosana, toquei com o Tony Platão, eu toquei com o Pepeu. Eu estava tocando na época com a Rio Sound Machine, quando eu conheci o Gasker, que já estava um tempo aqui. Isso que eu ia te perguntar. E a Rio Sound Machine tocava direto ali na Ballroom, né? Eu lembro, nos anos 90. Tocava direto. O Humberto foi me ver lá, inclusive, com o show da Rio Sound lá no Ballroom. E a Rio Sound, era uma banda que a gente tocava muito, muito. Sensacional, né? Felipe Abreu. O Felipe Abreu. A Helena, minha esposa, foi cantora da Rio Sound também. A gente teve isso em comum, mas em épocas diferentes. Sim. E aí tinha o Felipe, né? Tinha o Bruno Araújo, eu estava gravando com ele hoje, o Bruno Araújo, que era o baixista da Rio Sound na época, mora aqui do lado da minha casa. Depois ele tocou com a Legião, né? É isso que eu ia falar. Ele tocou na turnê do 5, gravou os baixos da turnê do 5, depois saiu naquela briga com o Fred Nascimento. Exatamente. Antes de sair ele fez a turnê do Quatro Estações, aí deu essa treta com o Fred. Quer dizer, a treta eu não sei que ele saiu, mas foi exatamente. Eu estava com ele agora, ele mora aqui do lado de casa, do lado mesmo, são 3 prédios daqui. Pode crer. Um negócio lá e tal. E como é que surgiu o convite do alemão, Adal? A princípio foi pro 33 de Espada, né? Exatamente. Exatamente, foi pro 33. Na verdade, assim, quando o Humberto me ligou. Eu tô até com a camiseta aqui em homenagem, não é 33 de Espada, mas é. Eu sempre falei, será que é coincidência? Não, pode crer. Não, botei em homenagem. Eu adoro esse nome, eu acho muito massa. Esse nome era muito bom. Era 33 Espadas, o nome da banda. O Humberto queria fazer uma outra banda. Sim. Que era essa banda 33 Espadas, fora Engenheiros, não era carreira solo, não era nada. E aí. Não era nada, não era carreira solo, né? E aí quando a gente começou a ensaiar com o Ricardo Horner ainda, ele me ligou, ele falou, eu queria fazer uma banda. Eu falei, claro, o Beto quer que me ligando para fazer uma banda, eu não conhecia ele. Ele já tinha estudado na mesma escola que o meu irmão, que é 10 anos mais velho, eles são na mesma geração. Então rolava assim, o Roberto sabia que o Alex, que já conhecia, tinha um irmão que era batera, gaúcho, morava no Rio, tinha essa, aquela coisa, meio todo mundo se conhece, sabe, né? Circula os nomes e tal. Meu nome meio que surgiu assim, e o Nilson foi um dos que eu acabei trabalhando com o Nilson quando pintou o nome, nosso amigo em comum, né? O Nilson, que era road de Engenheiros. O Humberto perguntou, faz algum batera gaúcho, que tem uma afinidade com o Adal. Aí depois perguntaram, não sei o que, para ele, foi 2 Adal, assim, que foi minha sorte, assim, de coincidir essas indicações, assim. E aí ele me ligou.
E aí a gente ficou essa história da banda e tal, que ele quer fazer o 33 Disparos. Eu falei, claro, Beto, pô, vamos embora, né? Aí, pô, fomos pro estúdio, eu e ele, o Ricardo Rony, como 33 Espadas, mas a gravadora achou meio confuso aquilo. O Beto ainda estava tocando com engenheiros, que era o lance do Simples de Coração, né? Quando o look e tal. E aí fazendo 33 Espadas no estúdio. E aí estava brigando já com a coisa do parar a banda, engenheiros, ele e o Carlos. E o Ricardo Rony estava nas duas paradas, né? Ele estava no 33 Espadas. Isso eu não sabia. Estava na formação do Simples Coração, era ele o Deu Look. Não, Simples sim, eu não sabia que ele chegou a iniciar com 33 de espada contigo. Sim, fizemos um ensaio, não me lembro quantos, 1, 2 ou 3, não me lembro, mas foi bem pouco assim que ele ficou, cara, não, eu não quero me estourar, eu quero ficar no Engenheiros, o Ricardo Rony. Aí vagou um guitarrista, aí que eu falei, não, parei que eu tenho um amiguinho aqui, Humberto, não sei o quê, o Luciano. O Luciano. Comigo desde os 14 anos, claro que eu pensei no look de cara, assim, né, para ter uma... O Humberto queria, assim, um trio de rock, né, Aí chamamos o Luciano, mas aí já era Gessinger Trio, eu acho. Já era Gessinger Trio. Eu assisti... meio definida, eu acho. Não me engano, não me lembro se... Foi bem ali, se não foi, o Luciano chegou, ainda era 33 espadas. Não, acho que ainda era 33 espadas. Acho que o Lula chegou, ainda era. Eu lembro que eu assisti um ensaio de vocês, mas era só você e Humberto. Cara, era só baixo e bateria. O Luciano não tinha chegado ainda. Um ensaio só. Agora não lembro em que estúdio foi. Não sei se foi ali na usina. Não, aqui na Floresta. No Floresta. Mas, na verdade, não é o Estúdio Floresta, é o Estúdio Verde, né? Estúdio Verde. Aqui na Floresta, aquele mais esse aqui no Cosme Velho, Estúdio Verde também. Só que o Estúdio Verde é um pouquinho antes aqui no... O Floresta, os engenheiros estavam ensaiados. Eu cheguei a assistir o ensaio dos engenheiros com o Ricardo Rony lá. Mas o Estúdio Verde, né? Cara, e eu fiquei fascinado com o som, porque era só... O Humberto estava passando as músicas e tudo, era baixo e bateria, bicho. E era uma porrada. Cara, você nem lembra disso. Sempre foi muito fominha. O Beto é fominha também, gosta de ensaiar, de tocar. Cara, é uma pena que eu não tenho registro disso, bicho, porque foi sensacional. Eu fiquei assim, puta que pariu, que porrada, assim, era muito bom, muito bom. Aí depois... Ô, Adal... Aí logo... Fala, Júlio. Posso? Claro. Eu queria saber como é que o Humberto explicou a proposta que ele queria, porque assim, a gente percebe assim, pô, ele faz um trio com som pesado, né? Assim, ele vai para uma outra direção ali no Gessinger Trio. E como é que ele explicou isso? Falou, olha, eu quero fazer uma coisa mais pesada que Engenheiros. Tem essa coisa do trio também, que, aliás, esse trio foi fundamental para ele chegar à conclusão ao longo do tempo que o que ele gostava mesmo é de fazer trio, né? Então, como é que ele explicou a proposta para ele? Até porque estava insatisfeito com o quinteto e tal, depois eu até vou perguntar sobre isso. Mas eu queria saber como é que ele explicou a proposta, tipo, o que ele queria fazer. Não, na verdade, ele queria fazer uma banda. Não teve assim, tipo, um som, não teve isso, assim. Tanto que quando chegou o Lu, a gente botou muitas músicas da nossa época também, assim, a gente unificou a parada de falar, pô, vamos, cara, o Beto sempre foi o cara que trouxe essa coisa de todo mundo botar um pouco de composição para ter uma, né, para não ficar tudo muito nas costas do Beto, né? Ele gosta de misturar, senão fica tudo muito também com ele sempre tem uma parceria, ele gosta de fazer parcerias, né? E ele fez isso, claro, com letras dele, né? Mas sim, as músicas, assim, a gente pegou, se não me engano, o Gessinger Trio, acho que tem 3, eu acho, minha do Luciano, e o Lu tem mais uma com ele, não me lembro, não sei se é o Pra Quê. Você e o Granja assinam Pra Quê, e o Granja assina Ela Sabe é Ferro e Fogo. Tá, só Pra Quê, então, tá, é verdade. Mas eu acho que a Ilha... Ilha no Escuro do Minuano. Que eu estou na cabeça também lá no Minuano, que a gente ficou desse tema e tal. Então teve essa coisa, a gente já... E ali também tem uma do Lu, tem uma minha do Lu, que já são riffs, assim, né? E as coisas do Humberto, que estava fazendo na época, tinha muito a ver com as coisas que a gente fazia também. Foi meio uma coincidência mesmo. O Humberto estava numa coisa de power trio, de riff, e tocar baixo de 6, tocar baixo 4, fazia riff aquelas frases de... Ele estava bem foi... Na questão dos arranjos, ele deixava vocês bem à vontade para criar? Cara, na verdade, assim, eu acho que foi poucas vezes, eu acho que por uma questão também de filtrar um pouco as coisas que eu acabo tocando, que a melhor ideia não é que fica, sabe? Se o cara chega ali, passou, o cara estava fazendo
lá para entregar um negócio, não está nem na banda, passou e viu que a gente está fazendo uma merda, o cara falou uma ideia genial, sei lá, né, cara? A ideia do cara vai ficar. Claro que ninguém vai se intrometer no ensaio, mas eu quero dizer assim, Sim, você fala um negócio, tipo assim, quando tinha uma ideia, que uma ideia era boa, eu falava. claro. O Luciano tem uma ideia que ele pensou, pô, não, parei, esse final aqui a gente podia fazer, não por impor uma ideia, não, nunca Sim. foi, isso não existe, né? As ideias vão ficando as melhores, né? Então, se eu tiver uma ideia que seja boa, obviamente ela vai ficar, entendeu? Não tem. Claro. Não, eu perguntei isso, porque o Humberto é um cara muito criativo e tudo, e sempre muito certo do que ele quer, né? Na época ainda dos engenheiros, tipo do Papel Pop e tal, ele chegava com as músicas já praticamente prontas, né? E só para o Carlos e o Augusto tirarem. Por isso que eu perguntei assim, se ele manteve mais ou menos isso, se ele dava mais liberdade no lance da criação, porque a gente vê a pegada diferente, né? Tanto no CD Humberto Gessinger Trio, quanto nos posteriores que vocês fizeram, né? No Minuano, no Tchau Radar, tem um lance Sim. da bateria mais pesada, das guitarronas, né, e tal. Não, o Beto sempre chega muito pronto, né? O Beto sempre chega muito pronto com a onda da música, mas aí sempre tem cada um com a sua onda também, nunca foi de... O Beto até com produtores também, é um cara que é bem livre, no momento que ele chama um produtor, coisa que eu aprendi com o Beto também, essa coisa, porque produtor é um cara que a gente sempre fala assim, caralho, é o cara que veio para me cortar, né? Caralho, para podar. Para dizer foi contra mim, tal, sei que o Beto sempre deixou os caras livres e não entendia aquilo. Pô, o cara tá. É mesmo, o Beto. Realmente, se você chama alguém para produzir, aquela parada tem que dar um livre-arbítrio para a pessoa fazer o que ela quiser, né, cara? Claro. Agora é o cara que vai chegar no final de tudo e fazer assim, ó, eu quero isso aqui, vai cortar e vai entregar do jeito que ele é como produtor, né? Senão também o cara não vai assinar com produção, senão se ele realmente não produzir. Sim, se ele não meteu a mão em nada. Então sempre foi assim, bons produtores, uma galera que sempre soube criar. Eu não passei por nenhuma dificuldade em relação a essa parte de criação e tal. E também sempre fui um cara que gosta de pesquisar, uma coisa que foi boa da pandemia, assim, porque eu nunca tinha me escutado, assim, porque eu gosto assim, daqui para frente, né? Tudo daqui para frente que eu faço vai ser melhor do que eu fiz daqui para trás. Sim. É sempre assim, né? E às vezes não, né, cara? Às vezes, tipo assim, a gente está tanto sempre nessa, tem que estar sempre melhor, que isso é até frustrante às vezes, né? Porque, pô, para aí, respira, vê o que você já fez aí, né? Pode Dá uma crer. olhada, você fez alguma coisa legal aí, cara, que é tipo, né? Dentro da sua cabeça, se fala, né? E a pandemia me obrigou a dar uma ouvida em tudo, assim, não tinha que fazer, né? Eu falei, cara, vou dar uma ouvida em tudo que eu já fiz na vida, caralho, isso aqui, vou pegar para ouvir. Coisa que eu não faço, cara, de ouvir, assim, eu gosto de ouvir um trabalho que eu estou finalizando agora. Eu quero claro. quero ouvir o DVD 10 vezes, ver como é que ficou a mixagem, claro. Acabou aquele DVD próximo, né? Mas ficar ouvindo, não, eu sempre já ouvi tudo que eu faço, mas naquela época, né? Sim. Não ficar ouvindo e tal. E eu fiz esse trabalho de ficar me ouvindo, assim, sabe? Eu vi, caralho, cara, pô, realmente tem coisas que são muito legais que eu fazia, porque eu pesquisava muito. Eu ficava, tipo, às vezes para coisas que uma virada que a gente olha no Gessinger Trio, caralho, eu pensava naquela virada ali para ela estar ali. Eu criei ela durante uma semana na minha cabeça. E teve umas 10 antes dela, sabe? Pode crer. Eu ia cortando, eu fazia setup de. Eu sempre mudava meu setup. Até hoje eu uso um pouco mais tempo o setup. Porque as coisas hoje estão um pouco mais longas nesse sentido, né? Você demora mais a lançar um disco, 4, 5 anos para lançar um disco. As coisas lá eram muito rápidas naquela época. Né? Eu acho que a coisa mais rápida naquela época que agora, até. Sim. Falo, agora está muito rápido. Tem muita porcaria, né? Muita porcaria, muito rápida, muita porcaria. Mas naquela época a criação era muito mais rápida. Você tinha que lançar um disco inédito por ano de autoral, por ano. E aquele disco vendia muito, né? Hoje os discos vendem muito, são não sei quantos streamings, mas ninguém lança um disco 12 faixas, 3 por ano, ou 15. Lança um single, daqui a 3, 4 meses lança outro. A galera do rap lança o tempo todo, mas uma de cada vez, né? Álbum é uma coisa muito rara, assim, a não ser os mega. Mas tudo bem, mega é mega. As portas abrem sozinhas, isso não importa, né? Mega faz o que quiser, né, cara? A galera tá cheio da grana, faz o projeto que quiser. Não é disso que eu tô falando de construção de cena. Mesmo era uma coisa assim, você fazia um disco, mesmo um disco de uma banda que não tinha muito sucesso, fez aquele disco, não rolou, já vai pro próximo, já era assim, né? Hoje não, você vai ficar naquele disco ali até ele acontecer. Até ele acontecer. Tirar tudo dele ali, né? Espremer, aí tu vai pensar no...
Então tinha isso, era uma época muito criativa, cara. A gente Pode crer. Sabe, criava muita coisa ali. Eu quero ver se... Pode falar. Não, gostei de ver essa coisa, assim, como tinha essas coisas que realmente depois eu pensava, caraca, eu pensava, ficou bom, porque realmente eu parava muito para. Não era de uma hora para outra, assim, as coisas. Pode crer.